Posso começar, doutor? Sim, pode. Boa noite, senhores. Conselheiros, quem que é a denunciada? Denunciada é uma cirurgiã geral, cirurgiã plástica, tem 2 RQS, tem marca registrada na União Europeia, tem homologação profissional na Itália, Andorra, Portugal, Espanha, professora, palestrante nacional e internacional, uma pessoa correta. Os antecedentes dela envolvem tão somente uma advertência de um fato anterior, 2017, que já foi restabelecida a sua situação de primariedade, em razão de 8 anos que se passaram. No início da minha exposição oral, eu requeri que fosse deixado de expor oralmente o processo, porque eu sabia que os senhores não iriam permitir isso, porque os senhores atuam com base no que o Código de Processo Ético diz. Certo? E é isso que nós estamos aqui buscando que haja um julgamento justo e adequado perante aquilo que diz, prescreve o Código de Processo Ético, né? Quem é o denunciante? O denunciante esteve na clínica da denunciada, agrediu uma funcionária, chegou nessa clínica com 2 agressores, 2 companheiros para agredir a médica, jogou um bolo na médica, humilhou a médica, ameaçou a médica, expôs a médica na internet, humilhou a colega dos senhores. Esse denunciante foi processado, o Poder Judiciário afastou liminarmente a presença dele da médica, impondo uma pena de 15 mil por dia, se houvesse o descumprimento. Ele foi posteriormente condenado pelas atitudes dele e usou desse processo, exatamente desse processo, para estender as agressões dele a ela, a médica. O denunciante tenta usar esse conselho, que é uma autarquia federal, um conselho respeitado, como longa-manos de mais uma agressão à colega dos senhores. Isso foi explícito no processo, foi claramente exposto no processo. Esse processo, ele é um instrumento de vingança pessoal contra a médica. O denunciante sequer se fez presente nas audiências. Denunciou com base em 2 fatos. Um fato que ele usou de um procedimento que era proibido pela Anvisa, e quem diz que é proibido? Ele disse que é proibido, não tem conhecimento médico, é um sujeito que é estilista, e ele diz pessoalmente que é proibido. No processo, não existe nenhum documento em que declare a proibição do PRP. Não existe nenhum documento que declare a desnecessariedade e proibição, muito pelo contrário. Por escrito, que há uma adequação do procedimento em algumas áreas da medicina. Então, proibido não é. Desnecessário também não é. Por que não é desnecessário? Porque as testemunhas, várias delas, declararam os benefícios que foram obtidos com esse procedimento PRP. Bom, o processo ele é uma aula de nulidades. Aqui tem absurdas nulidades processuais que devem ser observadas pelos julgadores desse caso. A ausência de interesse processual, o que é isso? Significa exatamente o que eu acabei de dizer, que o denunciante utilizou desse processo para continuar as suas agressões contra a médica. Não há fundamento desse processo existir em razão da denúncia que ele fez. A motivação, ela é retaliatória, ela é pessoal, ela é direcionada para ofender. Então, não existe uma condição dessa ação existir. Por isso, há uma ausência de interesse processual. Isso é muito claro. A jurisprudência do TJ de São Paulo, o que ela diz? Eu vou ler o que ela diz aqui. Abro aspas. A propositura de uma ação com nítido intuito de vingança pessoal ou exposição pública do réu configura abuso do direito de ação.
passível de condenação por litigância de má-fé ante a ausência de interesse processual legítimo. Isso que o denunciante fez aqui é razão para que ele seja processado por denunciação caluniosa. Isso é um crime. Essa atitude de processar alguém com base em nada jurídico. Uma segunda nulidade que não foi observada durante todo o processo, diante da minha leitura desse caso, a portaria que inaugurou o processo, ela deixou de manter a acusação inicial do denunciante. Ela acrescentou artigos fora do contexto dos fatos apresentados por ele, lá na sindicância. A própria casa aumentou a acusação, e aí vem uma segunda nulidade. O Código de Processo Ético diz que é necessário que, ao inaugurar um processo ético profissional, tem que expor de forma circunstanciada os fatos. Isso aqui não aconteceu nesse caso. Eis aí a razão de mais uma nulidade. Quarta nulidade, provas ilícitas. Por que a prova que contém o processo é ilícita? As provas que o denunciante apresentou, elas não têm a observação legal. Aqui tem print no processo. Como é que é possível comprovar se aquilo ali não foi adulterado? Por isso, há necessidade de ter uma validação da prova. E se a prova foi adulterada? Se a imagem foi adulterada? Se os prints foram adulterados? Se a denunciada for condenada com base nessas provas, vai ser condenada com base em prova ilegal. Isso não deveria sequer estar no processo, deveria ter sido retirado do processo. Por quê? Porque está fora da lei. Existe uma violação enorme do artigo 65, parágrafo 1º, porque ao verificar as atas das audiências, houve uma inversão. O instrutor primeiro questionou a testemunha quando deveria ter sido aquele que a indicou. Porém, o parágrafo 1º diz o oposto. Se violar a lei, existe nulidade. Sexta nulidade. A minha cliente, doutores, ela foi ouvida não como denunciada, mas como testemunha. Compõe o corpo da ata de audiência em que ela se expôs, que o conselheiro instrutor a advertiu sob pena de falso testemunho. Veja o que ele disse. Informa o conselheiro que a denunciada está depondo mediante compromisso de dizer a verdade, estando sujeita às penas do artigo 342. Não permitiu a ela o direito de se excusar com base nesse artigo. O depoimento é um ato de defesa daquele que foi denunciado. É o momento que o denunciado tem com um juiz. É o momento que o denunciado tem com aquele que vai ser o representante do julgamento. É a hora dele explicar. Ele tem o direito de não se ver diante de uma obrigação de não se submeter a uma acusação de falso testemunho. E pior das nulidades, esse caso, ele é exatamente o mesmo caso que consta no PEP 14.0 mesmos. No próximo bloco eu entro no mérito. Obrigado pela gentileza. Esse caso foi extremamente complexo, relevante, um caso que envolveu uma pessoa famosa, uma médica conhecida no Brasil, fora do Brasil, e que tinha a carreira em jogo. Ela podia perder tudo em razão desse processo. Foi desafiador, um processo que tinha inúmeras nulidades processuais, e havia ali um cuidado muito grande para não entrar no processo civil em regras processuais, em regras de processo penal utilizadas naquele processo ético em que estavam como julgadores, conselheiros. O resultado foi excelente, eu gostei do resultado, e prevalece sempre a paixão por uma advocacia direcionada pela técnica e cuidado com o cliente. O melhor da advocacia a gente busca no dia a dia, em torno de uma preparação antecipada, um processo que envolvia ali 1.200 páginas, com 1h30 de julgamento. Por óbvio, o vídeo não mostra todo o julgamento, mas tão somente o início de algumas alegações de nulidades que são totalmente relevantes e viáveis para que o processo seja anulado. E o que me chamou muita atenção nesse caso foi a identificação pelos próprios conselheiros daquelas nulidades
e a não relevância para eles em torno dessa identificação de nulidades. De toda forma, o que mais importa é que a carreira da médica foi preservada.